Amados e amadas de Deus, nós estamos no 4º domingo da Páscoa. Este é o domingo do Bom Pastor, este é o domingo de oração pelas vocações. 29º domingo de oração pelas vocações. Pois nesse domingo, a Igreja de Roma ordena os sacerdotes, Hoje o Santo Padre, o Papa Leão, na manhã lá de Roma, ordenou 10 novos sacerdotes para irem no mundo, dizia ele, para irem no mundo e transformar o mundo, não pelo poder, mas pela força da palavra. A força da palavra pode transformar o mundo, dizia o Papa Leão para os neossacerdotes hoje na Basílica de São Pedro. Neste 4º domingo da Páscoa, nessa festa do Bom Pastor, a palavra que eu trago a vocês nesta noite, desse capítulo 10 de São João, onde nosso Senhor diz assim: depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A necessidade, queridos filhos, de sabermos reconhecer a voz daquele que, como disse o salmo que nós cantamos, pelos prados e campinas verdejantes nos leva a descansar, para as águas repousantes encaminha e restaura nossas forças, nos guia por caminho seguro pela honra do seu nome, mesmo que passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás comigo com bastão e com cajado, e eles me dão a segurança, a voz daquele que nos guarda. É preciso compreender que neste mundo em que nós vivemos, existe aquele que nos guarda e nos defende de todo mal, mas existe também aquele que quer nos fazer todo o mal. Queridos, sobretudo vocês, queridos jovens, primeiro eu preciso abrir um parênteses aqui. A igreja fica muito mais bonita com vocês aqui. A igreja é jovem, dizia São João Paulo II. E eu já disse isso a vocês lá dentro e repito aqui para os que não estavam dentro do acampamento. Se vocês forem aquilo que deveis ser, vocês vão incendiar o mundo. Jovens, se fores aquilo que deveis ser, ireis incendiar o mundo. Essa palavra é de um santo, São João Paulo II. O Papa que mais amou a juventude na história da igreja. Foi ele quem criou a Jornada Mundial da Juventude. E uma das últimas palavras ditas para São João Paulo II, num domingo de Ramos, porque ele morreu no sábado da 8ª da Páscoa, na véspera da festa da Misericórdia, num domingo de Ramos, onde acontece a Jornada da Juventude em Roma, as últimas palavras do Papa, antes de ser internado, ele dizia assim: "Ô meus jovens, durante toda a minha vida eu andei atrás de vocês, e agora perto da minha Páscoa, vocês vieram até mim." Durante toda a minha vida eu andei atrás de vocês, e agora próximo da minha Páscoa, vocês vieram até mim. Então foi ele quem disse: se vocês forem aquilo que deveis ser, vocês vão incendiar o mundo. Mas como ser aquilo que devemos ser? E agora digo para os jovens e para todos nós aqui: ouvindo a voz do pastor, ouvindo a voz daquele que, sabendo quem somos, porque ele sabe quem somos, ele conhece cada ovelha e chama pelo nome. O que é que nós refletimos esses dias de acampamento? Todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Mas como é que alguém se torna fotocópia das coisas? Quando vivemos nesse mundo em que as pessoas já não são mais importantes. Há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, você tinha nome,
sobrenome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Se você era casado, você é o João da Antônia. Aquela lá é a graça do Paulo, dizem lá em São Miguel para minha mãe. Agora não, o tempo passou. O tempo passou e para o mundo, sabe o que é? Sabe quem eu sou para o mundo? Para vocês eu sou o Padre Rogério, mas para o mundo eu sou 324-769-78884. É o meu CPF. É isso que eu sou para o mundo hoje. Um apanhado de números. Igualzinho se faz com a mercadoria no supermercado que tem um código de barra. É isso que o mundo faz com as pessoas. Nós temos nos tornado uma mercadoria. Ou seja, nós somos simplesmente mais um. Mas não para Deus. Para Deus você não é mais um. Para Deus você não é o CPF. Para Deus você não é um código de barra. Para Deus você é filho. Para Deus você é filha. Ele conhece você pelo nome. Ele conhece o seu passado, o seu presente. Ele já sabe do seu amanhã. Ele sabe quando as suas forças estão se esvaindo. Ele sabe quando a sua fé está fraquejando. Ele sabe quando as suas dúvidas estão rondando e as vozes da sua cabeça estão te atormentando. Ele sabe, ele conhece, porque ele é o bom. Na tradução grega, ou no original grego do Evangelho, ele é o belo pastor. Que conhece as ovelhas. E as ovelhas que escutam a sua voz o seguem. E diante da fragilidade, porque essa alegoria que nosso Senhor usa para falar, é para dizer do animal frágil do tempo dele. A fragilidade desse animal naquela região, né, de pouca água, de pouca pastagem, aonde cada família tinha o seu pequeno rebanho. Jesus aqui não está falando de um rebanho imenso, de 300, 400, 500 ovelhas. Não, Jesus está falando do pequeno rebanho. Criado ali no quintal de casa. Aquelas ovelhinhas às vezes criadas na mamadeira. Que tem nome, às vezes até sobrenome. Igual hoje se cria os animaizinhos, né? De estimação. Às vezes a gente pergunta assim para a criança, né? Com quem que você mora? Ai, meu pai, minha mãe, minha irmã e o Lulu. O Lulu já é parte da família. É o cachorro, é o gato. É nesse sentido que Nosso Senhor está falando do pastor e da ovelha. A ovelha é quase que integrante da família. Por isso ela tem um nome. Por isso todos os dias ele abre o redil e a faz sair. E se a pastagem está longe, a leva. Volto a dizer, uma região de muito pouca água. Leva até onde tem água. É um cuidado. É Nosso Senhor dizendo, é assim que Deus cuida de nós. É dessa maneira que nós somos zelados por Deus. E se nós nos permitimos, eu dizia isso, né, numa celebração de Ezequias essa semana que passou. Se nós nos permitirmos ser cuidados, porque todos nós somos cuidados e somos chamados a cuidar. Todos nós somos ovelhas, mas em determinados momentos da vida, nós também nos tornamos pastores. Por Deus, nós somos cuidados. Das coisas de Deus, nós cuidamos. Deus nos dá a graça de sermos ovelha nas suas mãos e nos chama à intimidade. Como é que se conhece a voz? Pela intimidade. Pela convivência. Se permanecemos um tempo juntos, a gente vai conseguindo distinguir uma voz de uma pessoa e de outra. E às vezes nem precisa tanto tempo, né? Lá no acampamento, pouco tempo que nós ficamos. E às vezes eu estava deitado, eu chamava pelo nome, ô fulano, está na hora de dormir.
que sabia que aquela voz era de fulano. Teve um dia que a Ana Laura passou xingando todo mundo lá. É você, Lalá, que está aí? É. É uma voz que a gente não confunde. Mas da onde é que brota isso? Da intimidade, da convivência. A convivência faz. Por isso, queridos jovens, a voz do seu pai e a voz da sua mãe precisa ser inconfundível nos seus ouvidos. A voz do seu pai e a voz da sua mãe. Não tem aquela trend de Instagram que coloca a pessoa sentada na cadeira e faz uma fila da família para pela voz adivinhar quem é? Se fizer isso com você, você consegue adivinhar a voz dos membros da sua casa e da sua família? A voz dessas pessoas te são familiar? Se você escutar como faz a mãe, né, vai lá numa festa de aniversário, 348 crianças, tudo brincando, né? E sempre tem aquelas que são criadas pelo Saci, né? Sempre tem. E aí uma chora. A mãe já diz assim, é o meu. Ah, mas tem muita criança. É o meu. Ela conhece o choro do filho. Ela sabe que é o dela. Por quê? Afeto, convivência, intimidade. Só tem um jeito de aprendermos a discernir a voz de Deus de todas as outras vozes que estão gritando nesse mundo, pela intimidade com Ele, ouvindo-o sempre, estando sempre com Ele e sabendo, é Deus falando comigo, é Deus me orientando, é Deus me conduzindo, é Deus me corrigindo. Porque se assim aprendemos, queridos, nós vivemos a nossa vida muito mais seguros, muito mais seguros. Porque a ovelha, um animal irracional, quando escuta a voz do pastor, quando ele abre o portão do redil, ela caminha tranquila atrás dele, mesmo sabendo não, que é irracional, né? Que por instinto pode existir um lobo. Mas o que adianta ter um lobo? Eu tenho um pastor. E é essa a segurança que eu venho trazer a vocês hoje. Neste mundo perigoso, porque o mundo é perigoso. Ele está perigoso. No mundo perigoso, se nós não confiamos que temos um bom pastor que cuida de nós, nós vamos viver trancados. O medo vai nos paralisar. Nós não vamos ser aquilo que devemos ser. Não vamos fazer aquilo que devemos fazer. E quantas pessoas, por esquecerem que tem um Deus que cuida delas, já não vivem mais. Com medo de tudo e com medo de todos. A insegurança tem tomado conta. As pessoas vivem trancadas nas suas muralhas, trancadas dentro de seus automóveis, trancadas e fechadas dentro do seu mundinho. Lembram do mundinho? Lembram do mundão? Trancadas dentro do seu mundinho, porque esqueceram que tem um Deus que cuida, um pastor que zela, uma voz que vai nos conduzindo, que vai nos orientando. É por aqui, é dessa maneira, ande por aqui. Esse é o bom pastor. E na intimidade com Ele, nós vamos aprendendo a ter segurança no que Ele fala. É isso que Jesus está ensinando para aquela multidão e para os seus discípulos. Não precisa temer. Eu sou o pastor. Eu mesmo vou proteger. Eu mesmo vou guardar. Eu vou caminhar à frente. Se vierem os lobos, eu mesmo vou atacá-los. Disse São Pedro na sua pregação aqui na segunda leitura. Por suas feridas nós fomos curados. Sabe por quê? Porque na hora em que
o mal foi atacar o ser humano para destruí-lo, Jesus entrou na frente. Jesus entrou na frente para defender o ser humano. Quando a humanidade estava a ponto de ser destruída, isso nós ouvimos aqui, eu preguei isso aqui na Sexta-feira Santa. Quando aquela imensa cruz veio para destruir, Jesus entrou na frente de braço aberto e diz: não, neles não. No meu rebanho não. Nas minhas ovelhas não. E aí eu pergunto, você que é pastor, pastor do seu pequeno rebanho chamado casa, chamado família, você que é pastor dentro do seu casamento, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, você também entra na frente para dizer: nos meus não. Nos meus não. Nos meus você não coloca a mão. Você tem se colocado entre o seu pequeno rebanho e o mundo, porque o mundo, como um leão a rugir, nós ouvíamos isso na leitura da missa de ontem, como um leão a rugir, buscando a quem devorar. O mundo está assim, e está com fome. Está com fome. É um leão faminto, buscando a quem devorar. Você tem coragem de entrar na frente e dizer: não, no meu rebanho não. Naqueles que estão sob o meu comando, não. Esses não. Eu dizia isso na missa agora às 5 horas da tarde. As pessoas às vezes não entendem muito o que eu falo, mas eu falo do mesmo jeito. Por isso que eu não gosto muito de trazer outros padres para rezar na minha paróquia. Na minha paróquia rezo eu. Isso não é uma questão de ciúme, não, porque se tem uma coisa que eu não tenho é ciúmes. De nada e nem de ninguém. Não tenho. Eu não gosto de trazer padre para rezar na minha paróquia, sabe por quê? Porque é minha responsabilidade. Vocês precisam se acostumar com a minha voz. Por isso que de vez em quando eu chamo vocês de anta. Que sempre que vocês escutarem chamar de anta, é o meu padre, que lá é o meu. Tenho certeza que é o meu. O padre de vocês é educado, não chama de anta. O meu chama, é o meu que está falando. Se torna marca. Se torna marca. Por quê? Porque essa é a minha responsabilidade. Se o mal tenta entrar para destruir vocês, eu preciso entrar na frente. E quantas vezes nós padres precisamos entrar na frente para dizer assim: não. Você está querendo dividir, você está querendo afastar, você está querendo destruir. Não, você não vai fazer isso não. No meu rebanho não, nos meus não. Não vai. Quer atacar? Ataque o rebanho dos outros. Mas no meu não. Todo dia padre tem que fazer isso, todo dia. E eu digo, você faz isso com o seu rebanho? Você entra na frente para defender os seus? Quando alguém quer destruir os seus, você entra na frente para dizer assim: no meu rebanho você não põe a mão não. Eu sou o pastor desse rebanho. Lá na empresa que você trabalha, você é responsável por alguém. Porque difícil mesmo é quando a gente fica assistindo o rebanho ser atacado e a gente não faz nada. Nós assistimos as nossas ovelhas sendo destroçadas pelas redes sociais, pela maldade que tem rondado, pela língua de tanta gente. Nós vemos o rebanho ser atacado e a gente assiste e não faz nada. Aqueles que Deus nos confiou, nós vamos ter que prestar conta. Deus vai dizer: e o rebanho que eu te dei, aonde está? Já imaginou a gente ter que dizer: o lobo comeu, o leão destruiu, caíram na ribanceira, se afogaram no rio? Aonde está o rebanho que te dei? Vai perguntar o bom pastor. Por que não cuidastes dele como cuidei de você? Por que não destes a vida por ele como eu dei pela tua? Responsabilidade. O pastor é responsável pelo rebanho. Por Deus ou para Deus, nós somos ovelhas. Para aquilo que Deus nos deu, nós somos pastores. Mas retorno.
retornam à segurança de saber que temos um Deus que cuida de nós. Que mesmo nos dias mais difíceis, nos dias maus, São Paulo usa essa palavra, dia mau. Revesti-vos da armadura de Deus para poderdes enfrentar os dias maus. Mas que armadura é essa? Aí São Paulo vai dar lá um monte de elementos que nada mais é do que a armadura da segurança de estar em Deus, de estar com Deus. Feche um instante seus olhos. E eu quero que você pense por um instante sobre o cuidado de Deus na sua vida. Você que tem tentado cuidar de muita coisa. Você que tem se preocupado em cuidar de tudo e de todos e de tantos. Sabe aquela pessoa que quer cuidar de tudo? Que abraça o mundo. Mas hoje Deus está te dizendo, e quando é que você vai me deixar cuidar de você? Quando é que você vai me permitir conduzir a tua vida, conduzir a tua história? Quando é que você vai parar para ouvir a minha voz? A minha voz te dizendo é por aqui. A minha voz que te diz, não temas, pequenino rebanho. A minha voz que anda por aí gritando, aonde você está? Porque se for preciso eu deixo as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. E não volto sem trazê-la de volta. Deixa cuidar. Eu sou o teu pastor, diz Jesus. Você que tem cuidado de tantos, você que tem cuidado de tudo, me deixa cuidar de você agora. Ovelhinha ocupada demais. Pois Ele é o pastor que me conduz. Pelos prados e campinas verdejantes me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Ser cuidado por Deus, se permitir ser cuidado por Ele, pois sendo Ele o bom e o belo pastor, não quer que se perca nenhum daqueles que lhe foi confiado. Querida ovelha, Deus te conhece, sabe quem você é, te chama pelo nome. E hoje à tarde, quando eu conversava com ele para vir aqui para a missa, Jesus colocava no meu coração como os dias estão difíceis para o meu rebanho. Como o meu rebanho tem se perdido com tantas vozes. Padre, dizia ele, Padre, eles estão se esquecendo que eu cuido deles, Padre. Eles mesmos estão querendo ficar se cuidando um dos outros. Estão esquecendo que eu estou cuidando de tudo. Que eu os conheço. Conheço tudo. Sei o nome de cada um. Sei o que cada um está passando e o que cada um está enfrentando. Escuta essa música agora. E entenda que você não está sozinho, que você não está sozinha. Que no grande mundão em que nós estamos, nós temos um Deus que está cuidando. Nós temos um pastor que está andando à nossa frente. Um pastor que venceu a morte. Um pastor que ressuscitou. Um pastor que venceu a cruz. Um pastor que vence sempre. Ele é vitorioso.
E se o pastor venceu, o rebanho vence também. Não existe como o pastor vencer e o rebanho perecer. Se o pastor vence, o rebanho vence também. Se o pastor está no céu, o rebanho também vai para o céu. Dias difíceis me atormentam, Parece que não vou vencer. Dias difíceis vejo ao meu redor. Preciso de fé para continuar. Essa ovelha é você, não é? Mas sei que Nada é em vão. Nada é em vão. O pastor Deus segura a minha mão. segura a tua mão. Sei que tudo vai passar. E Deus, o pastor, Deus vai me ajudar. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. Dentro de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. É isso que o pastor faz com o rebanho. Ele não impede os dias difíceis de acontecer. Porque sabe, se você pensar naquela região de Israel, o pastor chegava de manhãzinha, abria a porteira do redil, ia chamando ovelhinha por ovelhinha pelo nome. E elas iam saindo. E de repente ele começava a andar na frente. E todas andando atrás. E de repente passa por um monte de pedra. E de repente o sol começa a esquentar forte. E a ovelha começa a dizer: mas por que tudo isso? Por que nos tirar de lá? Estava tão bom lá. Estava tão confortável lá. Passar na pedra, a pedra do sofrimento, a pedra da incompreensão, a pedra de tantas e tantas situações que na vida você tem enfrentado, o sol escaldante, o sofrimento, a dificuldade, a provação, o medo, a angústia, a enfermidade. Por que passar por isso? E o pastor continua andando. E lobo começa a uivar de um lado e começa a uivar de outro. E as ovelhas começam a dizer: nós vamos morrer todas aqui. E o pastor vai destruindo um a um. E aí de repente, já no cansaço, está lá um paraíso. Aquela água fresquinha, aquela sombra repousante, como diz o Salmo. Prados e campinas verdejantes me leva a descansar. Na hora de passar pelo deserto, ninguém entende. Na hora de enfrentar as dificuldades, ninguém entende. Parece que nós estamos sozinhos. Mas eu digo, se você estivesse sozinho, você não passava. Se você estivesse sozinho, você não aguentava. Deus não está com você somente nos dias bons e de festa. Ele está principalmente nos dias maus. Principalmente. Porque Ele é um pastor que não abandona o rebanho nunca. Mas Ele precisa que você confie. Ele precisa que você acredite. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou.
Se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus. Você está protegido, meu filho. Você está achando que você está sozinho. Você está achando que você foi abandonado nesse desertão do mundo aqui? Foi não. Foi não. Sabe por quê? Porque Deus não vai te perder. Deus não vai te perder. Ele nunca perdeu ninguém. Ele não vai te perder. Jovem, Deus não vai te perder. Pais, Deus não vai perder os seus filhos. Filhos, Deus não vai perder os seus pais. Escutem a voz dele. Andem na direção que ele indicar. Se você andar na direção que ele indicar, a vitória virá. Solta a sua voz e canta essa música. Só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. E se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. Eu não temerei os dias maus, pois protegido por Deus estou. E se Deus permitiu, só preciso esperar. No tempo de Deus a vitória virá. A vitória virá. A vitória virá. A vitória virá. Continuem andando com Ele. Continuem andando com Ele. Porque se o pastor venceu, o rebanho vence também. Se o pastor venceu, o rebanho vence também. Nada vai te destruir. Lembre sempre, Deus só te pede que você persevere. Jesus nunca disse que será salvo quem não pecar, que será salvo quem não fizer isso ou quem não fizer aquilo. A palavra de Jesus é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Persevere, persevere. Ouça a voz, ande na direção dessa voz e não desista, que assim como o pastor venceu, você, pequenina ovelha, com todas as suas fragilidades, com todas as suas debilidades, você vai vencer também, porque não é você, é Ele. É Ele que vence em cada ovelha, em cada rebanho.